Primeiro eu queria agradecer muito essa premiação, foi algo bem inesperado, assim. Eu queria agradecer ao programa, eu acho que a gente tem um programa muito legal aqui de pós-graduação, tanto em termos das disciplinas, da estrutura, das pessoas envolvidas, assim, geralmente é um grupo de alunos muito unidos, assim, se eu comparo um pouco com os outros departamentos, então aproveitem bastante. Agradecer a Renata, que é uma orientadora incrível e me ajudou muito desde a IC, a gente teve uma experiência na IC e depois agora eu voltei com o mestrado e também, quanto mais eu posso comparar ela com outros orientadores, eu vejo quão incrível ela é, assim, focada e te orienta nas questões que você está na dúvida em como buscar leituras ou como estruturar melhor o projeto para ficar nos trinks. Agradecer ao pessoal do Lab, que me ajudou bastante. O Lucas não está aqui, mas ele foi um super companheiro de campo, a gente coletou os dados juntos, assim, e sem ele eu realmente não teria conseguido. E a Gabi, que ajudou muito nas análises também. E agradecer os outros amigos que eu fiz aqui, os meus amigos fora, e a minha família, que acho que daqui a pouco vai dar uma aparecida por aí. E aí, conversando assim com o Glauco, um pouco que nos outros anos se fez também, foi falar um pouco da vida no mestrado, né? Não tanto do trabalho. E aí eu queria fazer um gráficozinho, assim, porque eu sou uma pessoa bem visual, então eu vou tentar fazer rápido. Vou fazer uma colinha, tá, gente? Então esse foi, na verdade, assim, eu vou me estender um pouquinho antes do mestrado, para entender um pouco o que foi essa minha trajetória. E eu tive nesses últimos anos, vários momentos emocionais aí. Então, eu entrei na graduação e eu estava muito feliz. Foi uma época de muitas coisas boas, muitas experiências. Eu conheci o meu atual marido e estava tudo ótimo. Fiz uma IC legal, num lab legal. E aí, no final, começou a bater aquela um pouco preocupação. O que eu vou fazer agora? Uma certa dúvida, tipo, é isso que eu quero fazer mesmo? E aí, no finalzinho da graduação, eu comecei um curso de pedagogia. E eu fui trabalhar como professora. E também eu estava bastante feliz com isso. Com o passar do tempo, eu comecei a me questionar de novo. Putz, mas é isso que eu quero fazer? Eu sinto falta de estar na academia da biologia, de fazer pesquisa. E aí, um dia a Renata me mandou um e-mail me chamando para conversar e ela contou de um projeto novo que ela estava entrando. E eu esqueci de olhar o tempo. Você pode me avisar quando? 4 minutos. Tá. E falou, olha, eu pensei em você, se você não quer entrar para o mestrado, para tocar esse projeto. E eu achei bem legal, porque era um projeto para trabalhar com pessoas e tal. Mas naquele ano ia ser muito difícil, porque a prova ia estar na minha lua de mel. Eu falei, não, eu acho que eu vou preferir estar na lua de mel, então vamos prestar a prova no próximo ano. E foi muito bom, porque na verdade esse ano me deu a oportunidade de desenvolver já melhor o projeto, assistir disciplinas até como aluna especial, assim, que me ajudaram depois com a metodologia. Então foi até que bom, assim, não ter decidido entrar logo naquele ano. E aí eu entrei no mestrado e também fiquei bastante feliz. E aí, o que eu percebi, assim, na verdade eu me analisei, né, fazendo esse gráficozinho temporal, é que o mestrado foi um intervalo bem curto com muitas emoções acontecendo ao mesmo tempo, assim.
E foi um pouco difícil de lidar com tudo isso. Mas eu entrei bastante feliz, gostei muito das disciplinas. Como eu falei, acho que o grupo de alunos que entrou, assim, que já estavam, se uniu bastante. Foi um grupo que a gente sempre conversou muito, bem amigo. E aí, só que eu tive algumas preocupações, que eu vou depois também explicar melhor um pouco o que foram, assim, os desafios. Né, essa carinha de preocupada aqui. Tanto do trabalho quanto pessoais também. E em algum momento eu comecei a ficar bastante triste do mestrado, assim, também, tipo, putz, não estou mais aguentando, enfim. Mas aí depois, aqui faltou um, eu consegui trabalhar essas questões e acabei o mestrado bastante satisfeita com o resultado, assim. Não foi perfeito, não foi o que eu queria, mas fiquei satisfeita, assim. Ok, tá tudo legal. E aí que no final também do mestrado eu voltei a dar aula um pouquinho. E aí agora eu estou num novo projeto, que eu vou contar um pouquinho também, que pegou um pouquinho do mestrado, que é a maternidade. E aqui estamos lá. E aí, na verdade, assim, eu só queria mostrar um pouco assim, que a minha trajetória não foi tão linear quanto algumas vezes acontece. A gente sai da graduação, já vem para o mestrado, já vai para o doutorado. Eu acabei saindo e voltando e ainda estou assim, um pouco transitando, né? Esse período do mestrado ele é muito curto e muito intenso, assim. E acho que não só para mim, mas as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, é uma coisa bem intensa o mestrado, né? Bom, e aí eu vou contar então rapidinho o que foi a pesquisa, para depois falar um pouco o que foram os desafios, os principais desafios e algumas coisas que eu fiz para me ajudar nesses desafios. Então, o meu trabalho, eu olhei um pouco para os processos psicológicos que influenciam a intenção das pessoas de fazer determinado comportamento. No caso, era o comportamento de preservar a floresta. E aí a literatura fala que as conexões do ser humano com a natureza, né, as experiências que a gente tem com a natureza, são muito importantes para determinar a nossa atitude perante a natureza, o quão a gente é a favor ou suporta, por exemplo, ações de conservação, né, quanto que a gente faz de comportamentos que eles chamam de pró-ambientais, né, a favor do meio ambiente. E que essas relações, essa conexão, ela depende um pouco do contexto onde a gente está, né? E aí, por isso que eu fui olhar um pouco para esse contexto ecológico, né? Como que o contexto ecológico que a pessoa vive influencia essas experiências que ela tem com a natureza e, no final, influencia a intenção dela de preservar a floresta. E aí, a gente foi olhar um pouco para a psicologia, para entender essas coisas de comportamento, né? Então, a gente se apoiou numa teoria que vem da psicologia social, que chama Teoria da Ação Racional, ou Comportamento Planejado, que ela explica mais ou menos quais seriam esses mecanismos por trás da pessoa ter a intenção e fazer o comportamento. E aí eu vou desenhar mais uma outra coisinha na lousa, que é um modelo que a gente imaginou no começo e que a gente testou para depois mostrar o que foi o resultado. Então, vou pegar um verde. Então, a gente tinha o contexto ecológico e que a gente considerou 3 tipos de experiências. O contato com a mata, os usos, que tem a ver com os serviços ecossistêmicos, as perdas, que tem a ver com os desserviços ecossistêmicos, que também é um termo mais recente assim, na literatura. E aqui, como contexto ecológico, a gente considerou a quantidade de mata que ainda tinha ao redor da casa da pessoa, assim, né, que a gente entrevistou moradores rurais, proprietários rurais. E aí a gente imaginava que isso influenciaria o que nessa teoria da psicologia eles chamam de crenças comportamentais. E essas crenças, na verdade, elas nada mais são do que o que a pessoa acha que vai acontecer, não precisa nem ser verdade, é só o que ela acha que vai acontecer se ela fizer o comportamento. Então, se eu fizer o comportamento A, eu acho que vai acontecer isso, 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 isso. Podem ser coisas boas ou podem ser coisas ruins. E isso influencia a atitude da pessoa em relação ao comportamento, quão favorável ou desfavorável ela é,
e isso influencia a intenção. E todas essas coisas aqui, dentro da teoria, eles chamam de fatores de base, né, que estão influenciando essa parte do modelo. E aí a gente tinha esse modelo e a gente foi testar ele. E para coletar os dados, a gente trabalhou com um questionário bem comprido. Então, como eu falei, o Lucas e eu, a gente tinha projetos muito parecidos, então a gente acabou juntando os questionários, então a gente entrevistou junto as pessoas. E o questionário é uma coisa muito legal, que por um lado ele te permite coletar um monte de dados, um monte mesmo, e a gente não usou nem metade dos dados que a gente coletou, assim. Então, um dos desafios foi isso, assim, tentar selecionar de tudo aquilo realmente o que era uma pergunta legal, importante e viável de fazer. E a gente trabalhou com entrevistas, porque dentro da população lá tem pessoas com baixa escolaridade, né? Então a gente achou que era melhor do que, por exemplo, mandar por correio ou e-mail, enfim. E aí a gente fez um delineamento de 3 passos. Primeiro a gente selecionou paisagens, que variavam na cobertura florestal, depois propriedades e depois pessoas. E aí pessoas a gente queria que fossem os proprietários do terreno mesmo, que tomam as decisões da mata, não que arrendam, por exemplo, e que morem no local, que a gente queria pessoas que tivessem as experiências com a natureza, né? Que lá também acontece na região muito de ter pessoas que vão só para passar o final de semana, algo mais de veraneio, assim, de lazer, né? E a gente queria pessoas que realmente tivessem essa conexão com o meio rural. E assim a gente entrevistou 106 pessoas, foi a nossa amostra. E para testar esse modelo, a gente usou uma abordagem que chama Piecewise SEM, que é uma abordagem que tem algumas vantagens do SEM tradicional, que o SEM você consegue pôr lá os seus modelos e testar várias relações ao mesmo tempo. Só que o Piecewise SEM, ele tem umas vantagens. Então, primeiro, ele permite amostras pequenas, que, por exemplo, é o nosso caso. Essas variáveis todas, elas não precisam ter distribuição normal. Então, você pode modelar com a melhor distribuição dos dados para cada relação. E também você consegue entrar com efeitos mistos. Então, como a gente tinha várias entrevistas por paisagem, elas tinham uma certa dependência ali, né? Então, a gente tinha que levar isso em conta. E esse modelo também, essa ferramenta também te permite isso. E aí a gente testou e esse era o nosso modelo que a gente achava, né? E aí a gente viu que isso aqui não existia. E o modelo indicou que tem um outro caminho bastante importante que a gente não tinha considerado a princípio. E isso aqui também não existiu. E o contexto ecológico, eu esqueci de falar, mas a gente mediu em 4 escalas diferentes. Então, a gente tinha a casa e 4 tamanhos de buffers em volta. E o que a gente viu é que, na verdade, essa relação existe para a mata que está bem perto, assim, um contexto bem local. Ela influencia o contato. E os usos e os serviços, eles são influenciados, né, a frequência que as pessoas usam por essas matas numa escala maior. E que, no fundo, na verdade, só os usos, os serviços que estão influenciando essa cadeia psicológica que vai determinar o comportamento da pessoa. E isso foi uma coisa bem legal, assim, né? E entrando um pouco, assim, só para contar um pouco o que a gente viu, então, primeiro, a gente viu que os serviços, né, os usos são bem mais importantes do que os de serviços para determinar essa intenção das pessoas. E nos usos, o que as pessoas usam, que tem vários tipos de usos, na verdade, os mais importantes não estão ligados a coisas consumíveis, né? A água foi um bem consumível, um uso consumível bem importante, mas outras coisas não. Então, por exemplo, só lazer, a pessoa sentir uma felicidade por estar na mata ou ver a mata, foram coisas muito importantes. Os serviços indiretos tiveram um peso muito grande também, então regulação do clima, da qualidade da água, do ar, isso as pessoas valorizam muito mais, é muito mais importante na determinação do que outros tipos de uso. A gente viu que o contato, que a gente achava que era uma coisa importante, que vários trabalhos na literatura falam que é bastante importante, no nosso caso teve um efeito indireto, né, sobre a intenção, também porque a forma que a gente mede o contato das pessoas irem até a mata, muitas das coisas que a pessoa usava, ela tinha que ir na mata. Então, passear na mata, você estava na mata. Então, no fundo, você estava usando a mata e tendo contato com ela, né? E
na verdade, essa nossa grande pergunta, que era se o contexto ecológico influencia essa intenção, a gente viu que sim, ele influencia diferentemente essas variáveis, em escalas diferentes, mas importa. Então, da mesma maneira que eu posso pensar que em lugares com mais floresta, as pessoas têm mais experiências, principalmente de serviços. Elas têm uma maior intenção de preservar, mas eu posso pensar pelo outro lado mais perigoso, né, desse feedback positivo. Em lugares que eu tenho pouca mata, as pessoas já perderam ou têm menos experiências, por isso valorizam menos, usam menos e têm uma menor intenção de preservar o que ainda resta ali, né? E aí, como implicações assim que a gente pensou um pouco para a conservação, primeiro, é você entender esses balanços entre serviços e perdas que o mesmo ecossistema pode dar. Em locais diferentes, isso pode ser diferente, pode ser em que um local as perdas sejam muito maiores para as pessoas, elas percebam mais. É entender, olhando para os serviços, quais são as demandas locais, o que importa para as pessoas dali. Então, se eu vou pensar uma estratégia, eu não vou pensar numa estratégia baseada numa coisa que as pessoas nem usam ali, né? Então, eu tenho que entender esse contexto local. E ver que o contexto importa. Então, se eu estou num lugar que tem muita mata e as pessoas ainda têm bastante experiências, eu posso focar, por exemplo, no uso sustentável de alguma coisa, ou da mata, enfim. E se eu estou num lugar com pouca mata, em que as pessoas já perderam essas conexões, talvez seja mais importante eu tentar reestabelecer essas conexões de alguma forma do que tentar focar em algum serviço ou algum recurso, por exemplo. Então, foi mais ou menos isso, o trabalho. E aí, quais foram os meus grandes desafios? Assim? Então, eu falei que eu tive desafios mais práticos assim, e mais pessoais. Dos desafios práticos, na verdade, acho que o grande assim, foi porque eu entrei numa nova área da literatura. Assim, então, eu já tinha tido um trabalho de uma aluna de doutorado com a Rê, que olhou um pouco para essas questões psicológicas de valores e tal, mas a gente se adentrou mesmo. E foi um grande desafio olhar essa literatura que vem da psicologia, que às vezes é outros termos, outras formas de escrever, os artigos. Tanto da parte conceitual, assim, quanto da parte metodológica. Então, entender como se faz um questionário, entender como que iam ser essas análises dessas variáveis, que você monta lá milhões de escalas, tem que testar os itens, enfim. E isso tudo foi bem difícil. E aí, coisas que me ajudaram foram... Ao longo, assim, quando eu estava estudando as coisas, eu tentei montar apostilinhas para mim mesma, assim. Então, tipo, atitude é isso, conceito, blá, 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 blá. Ou, se eu for usar essa análise, eu tenho que fazer passo 1, 2, 3, 4, assim. Então, isso me ajudou bastante. E também a gente conversava entre a gente, né, o Lucas também, para ver se a gente estava entendendo que a atitude era isso, esses conceitos todos diferentes. Então, isso é uma coisa que eu sugiro, se vocês gostam de fazer. Também, assim, nesse sentido de... eu pus palestras, mas é mais apresentações, assim, sempre que vocês puderem apresentar o trabalho de vocês, contar, tem algumas oportunidades durante o programa, né, por exemplo, na Ecoescola, no Ecoencontros. Não sei vocês, mas quando eu vou apresentar alguma coisa, tipo, que eu tenho que pensar, tal, parece muito mais claro, isso aqui eu entendi, isso eu não entendi, eu tenho que ver isso, estruturar, para mim começa a fazer muito mais sentido. Outro grande desafio foi a coleta, porque durante a iniciação eu não fiz coleta, não fui a campo, eu usei dados que já estavam coletados. Então, toda essa parte logística de, tem que ir para outra cidade, tem que alugar carro, tem que, sabe? Isso tudo que está envolvido no trabalho de coleta de campo eu não tinha tido e foi um grande desafio para mim. E por eu ter trabalhado junto com o Lucas, isso me ajudou muito. Ele já conhecia a área, assim, já tinha essa experiência. Então, se vocês, quem for fazer trabalho de campo, coleta, assim, puder fazer junto com outras pessoas que também vão fazer na mesma área, ou enfim, ou pegar pessoas que querem só lá e te ajudar, assim, tentem não ir sozinhos, é muito melhor quando vocês vão com alguém junto, e parceiros. E saber lidar com imprevistos, porque vai acontecer na coleta, vocês não vão conseguir coletar da forma que vocês planejaram, então tem que saber lidar um pouco com esses imprevistos. Um outro desafio foi finalizar um pouco, como eu falei, com o questionário a gente conseguiu um monte de dados e assim, focar em qual era a nossa pergunta mesmo, vamos então deixar um pouco isso de lado e focar para finalizar, assim. Então, como eu falei, não foi o que eu queria ter feito um outro capítulo junto, mas não deu e falei, ok, vamos lá, e tá andando, depois anda, e assim, saber também quais são as suas limitações, né? E aí, quase que eu esqueço, até deixei anotado.
Coisas que me ajudaram durante todas essas dificuldades foi o comitê de acompanhamento. Acho que a gente tem muito privilégio nesse programa de ter o comitê de acompanhamento. E use e abuse dele, porque tudo bem, você tem as reuniões lá que você tem que fazer, mas a gente sempre tentava, todas as dúvidas que a gente tinha, mandava e-mail, tentava marcar reunião, então não se apeguem só às reuniões oficiais, assim, usem bastante comitê e montar um comitê que seja complementar, né? Assim, com algo que o seu orientador não conhece tanto, por exemplo. Ajudou muito também a gente. E outra coisa que me ajudou muito em vários momentos, e vai ajudar agora na revisão que eu vou fazer do paper, é deixar marcada quais foram as dúvidas e as suas decisões, assim, tipo um tracking de decisões. Tipo, então, as nossas dúvidas eram essas, a gente viu isso aqui e decidiu por isso, por causa disso. Porque a gente, assim, ao longo das reuniões vocês vão esquecer coisas que vocês já discutiram e tiram. Então, se vocês tiverem um jeito de deixar isso organizado, eu não sou a pessoa mais organizada, eu realmente não sou organizada. Mas eu tentei fazer um pouco isso e me ajudou durante as reuniões, durante a banca também, porque várias coisas que a banca apontou foram coisas que a gente tinha discutido. Então, assim, que eu lembrava o que foi, quais foram as nossas decisões, por quê. E agora também nessa etapa do paper, né? Porque uma vez que você defendeu tudo, geralmente não acaba, né? Você vai tentar publicar, assim. E aí agora a gente recebeu as revisões e muitas das coisas também, de alguma forma, a gente chegou a pensar de incluir, não incluiu, assim, acho que ter esses trackings vai ajudar na revisão. Estou muito atrasada? Estou mais 2 minutos? Tá bom. Porque tem as suas questões pessoais, é rápido agora. Então, assim, de grandes desafios pessoais, eu tive uma questão com o mestrado, assim, de eu achar que estava uma coisa muito intelectual para mim. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas de artes e práticas, e assim, por mais que tinha o campo, assim, era muito leitura, computador. Então, eu sugiro reservem tempos para fazer hobbies, tipo esporte, dança, o que é que vocês queiram fazer, assim. Como eu falei, o mestrado é curto, mas isso é importante para vocês se manterem saudáveis e sãos, assim. E também de participar de outras atividades da pós, assim, que tem muitas coisas bem legais, né? A escola voltou esse ano, eu acho, então tentem participar, é muito legal. Acho que o Café Existencial também tem. Foi bem legal. E aí, também eu tive, né, essas crises existenciais de não saber muito o que eu queria. Isso estava me deixando muito triste, na verdade, também. E até que um dia, assim, eu percebi que, na verdade, o mestrado é uma etapa da minha vida, assim, tipo, eu fazer A ou B, ou entregar 1 ou 2 capítulos, não vai determinar a minha felicidade na vida, assim. Então, isso me tirou um peso das costas, tipo, não, mestrado, eu quero fazer tudo legal e quero entregar um trabalho legal, mas isso não sou eu, assim, não vai me determinar como pessoa. Então, é uma etapa da vida, é um meio para um fim, aqui não é o fim. E, no finalzinho, então, teve essa questão da maternidade. E a gente já vinha pensando, eu e meu marido, Gustavo, a gente queria ter filhos, mas eu sabia que assim, no campo não ia dar, e ele também ia fazer uma parte do doc dele fora. Então, quando estávamos todo mundo em casa de novo, a gente decidiu que, bom, acho que agora está na hora de ter filhos. E eu lembro que quando a gente descobriu assim, nossa, eu fiquei morrendo de medo de contar pra Rê. Eu falei, meu Deus, a Rê vai me matar, caramba. E tipo, pelo contrário, ela foi um amor, assim, ela ficou super feliz com a notícia, ela me ajudou muito, principalmente no finalzinho, assim, de que eu tinha que defender. E eu pedia pra Sofia, né? Sofia, espera a mamãe defender. E realmente ela esperou, eu defendi, 5 dias depois ela nasceu. E assim, eu acho que super dá pra conciliar, é claro, se você tem um trabalho em campo é mais difícil. Dependendo do trabalho, talvez dê até, né? Durante essa parte da gestação. Depois, assim, os 3 primeiros meses, 3 e pouquinho, é um período bem difícil, que você vai ter que ter uma atenção ali. E não só mulheres, mas homens que estejam aqui também, se vocês forem ter filhos ou forem adotar, qualquer coisa, assim, um apoio para a mulher nessa época. Então, não é só porque vocês são homens que esses 3 primeiros meses não vão ser importantes, assim. Ajudem as mães, ou se forem 2 pais, enfim. Temos várias configurações de família, né? Então, essa chegada, você vai despender um tempo maior, assim, para a família, mas depois dá para começar a conciliar melhor, assim, o tempo. E agora eu tô nessa, assim, tentando conciliar um pouco o meu tempo com a Sofia e agora as coisas que eu tenho que acabar do mestrado, paper, cartilha, enfim. E é isso, desculpa que eu passei do tempo.